A câmara fedia antes que alguém ousasse sussurrar o motivo. No início, os atendentes culparam o calor o ar viciado, mas então eles viram a pele se rompendo, a carne escurecendo o corpo de sua imperatriz vivo, com larvas rastejantes e contorcidas, não após a morte, enquanto ela ainda respira. Seus gemidos eram abafados pelo zumbido das moscas. É o tipo de morte que imaginamos para criminosos deixados para apodrecer em correntes, não para uma mulher que outrora segurou um império na palma da mão. E, no entanto, isso não foi uma punição imposta por inimigos. Não, era algo muito mais estranho, algo que ela trouxe sobre si mesma. Pois o decreto havia sido dela, a ordem havia sido absoluta. A única coisa que poderia tê-la salvo era exatamente o que ela proibira: a água. A necessidade mais básica da vida retirada, não por seca ou fome, mas pela voz de uma única mulher que acreditava poder comandar a própria natureza. Ela proibiu a água, banhos, bebidas, limpezas, porque temia seu toque. E ao fazer isso, condenou não apenas a si mesma, mas seu império à sujeira, à doença e ao desespero. Mas por quê? Por que uma imperatriz declararia guerra à própria essência da vida? Para responder a isso, devemos voltar ao mundo dela, um mundo governado não pela razão, mas por presságios, maldições e o terror de espíritos invisíveis. Só então, sua loucura e o destino grotesco que ela invocou começa a fazer sentido. Para entender por que uma imperatriz baniria a água, você deve primeiro imaginar o mundo que ela habitava. Não era um mundo de ciência ou medicina como conhecemos. Era um mundo onde cada tosse era uma maldição, cada sombra, um espírito, cada infortúnio, a marca da ira divina. A doença movia-se invisivelmente por ruas entupidas de lixo. Uma febre podia varrer um palácio mais rápido que um incêndio, deixando famílias em luto em poucos dias. Médicos eram raros e suas curas, sanguessugas pós-amuletos, pouco melhores que superstição. E quando nenhum remédio funcionava, a explicação era sempre a mesma: demônios, espíritos, a mão invisível dos deuses. Para um governante, esses medos eram multiplicados por 10. Uma imperatriz não era apenas uma mulher, ela era a imagem viva do poder, o receptáculo terreno da ordem celestial. Se seu corpo enfraquecia, se sua pele se abria em lesões, se seu hálito se tornava fétido, então o próprio império parecia vulnerável. Inimigos sussurravam, cortesãos entravam em pânico, sacerdotes murmuravam sobre o descontentamento divino. Sua própria carne tornava-se um campo de batalha, de política, fé e medo. E foi nesse clima volátil que os sussurros começaram a crescer em torno da água. Pois a água também estava viva. Ela podia limpar, sim, mas também podia ocultar. Um rio podia carregar doenças, um banho podia abrir poros por onde demônios poderiam entrar. Havia histórias meio mito, meio aviso, de mulheres que saíam de um banho apenas para colapsar seus espíritos, roubados por espreits aquáticos. Sacerdotes declaravam que mergulhar-se era convidar a corrupção. A imperatriz ouviu. E quando seu próprio corpo começou a traí-la, erupções cutâneas, inchaço, dor, ela não viu infecção, mas invasão. Tocar a água era convidar mais espíritos para sua carne. Bebê-la era envenenar sua alma. E assim sua ordem foi absoluta. A água foi proibida. Nada de banhos, nada de lavagens, nada de rituais de purificação. Seus atendentes obedeceram aterrorizados tanto por sua ira, quanto pelos espíritos que ela temia. Mas a água não pode ser banida. Privada de seu toque purificador, a sujeira começou a se espalhar invisível, porém implacável.
E logo a proteção que ela acreditava ter garantido tornou-se a semente de sua decadência. O decreto da imperatriz propagou-se pelo palácio como uma pedra lançada em águas calmas. Servos que outrora enchiam bacias de bronze e carregavam jarros fumegantes, agora estavam proibidos de tocá-los. Os banhos de mármore antes polidos e perfumados acumularam poeira e secaram. Toalhas enrijeceram com manchas antigas. Mãos que haviam se acostumado a rituais de limpeza antes das refeições, agora tremiam ao colocar comida diante dela, sujas e não purificadas. No início, a corte obedeceu em silêncio. Quem ousaria desafiar uma governante escolhida pelos deuses? Mas o medo rapidamente se espalhou entre eles, não de espíritos, mas do fedor que impregnava os corredores dela. Sem água, a sujeira multiplicava-se. O ar ficava pesado com o cheiro de corpos não lavados, de roupas nunca limpas, de restos de comida, apodrecendo em cantos que ninguém ousava esfregar. Ainda assim ninguém falava. Questionar a proibição era acusar a imperatriz de loucura, ou pior, negar os deuses que supostamente a haviam amaldiçoado. Em vez disso, sussurros circulavam a portas fechadas. O próprio palácio está doente. Para a imperatriz, cada sinal de decadência parecia prova de que seus inimigos estavam próximos. Uma tosse de um servo significava intrusão demoníaca. Uma erupção em sua pele era evidência de que espíritos ainda arranhavam seu corpo. Ela se agarrava ainda mais ferozmente à sua proibição, convencida de que a água era a arma de seus agressores invisíveis. E assim, o ciclo se aprofundava. Quanto mais ela evitava a água, mais a sujeira consumia seu palácio. Quanto mais a sujeira a consumia, mais ela temia inimigos invisíveis. Seus atendentes, presos pelo terror, obedeciam a cada comando, mesmo enquanto viam seu mundo desmoronar sob o peso de sua obsessão. O palácio, outrora uma joia de esplendor, estava se transformando em um mausoléu de podridão. E em seu coração estava uma mulher certa de que defendia a vida, mesmo enquanto abraçava a decadência. O corpo não perdoa a negligência. No início eram pequenas coisas, uma leve coceira nos braços, a secura da pele, que nenhum unguento podia aliviar. Mas à medida que os dias sem limpeza se estendiam por semanas, sua carne tornou-se a tela na qual a decadência pintava sua obra-prima. Feridas se abriram onde o suor se acumulava. Camadas de sujeira endureceram em uma segunda pele, selando infecções. Moscas atraídas pelo fedor começaram a pousar em suas vestes, bebendo dos cantos úmidos de feridas supurantes. Seus atendentes, outrora ansiosos para espalhar óleos em seu corpo, agora recuavam ao envolvê-la em sedas, suas mãos tremendo como se tocassem as vestes dos mortos. Ainda assim, a imperatriz não cedia. Para ela, cada lesão não era doença, mas a marca de sua luta sagrada. Ela dizia à sua corte que os deuses estavam testando sua resistência, que seu corpo era o campo de batalha onde os espíritos seriam derrotados. E assim, ela exibia suas feridas, como cicatrizes de um guerreiro recusando remédios, recusando água. Mas os sussurros cresciam mais altos. Servos trocavam olhares temerosos ao verem vermes se contorcendo nas dobras de sua roupa de cama. Os curandeiros do palácio imploravam por permissão para tratá-la, para lavar ao menos uma única ferida. Ela dispensava a todos com o mesmo olhar cortante. A água é veneno. Toque-a e você me trai. Dia após dia, seus movimentos tornavam-se mais lentos. Levantar-se da cama tornou-se uma provação. O trono dourado não carregava mais a aura de comando, mas de um túmulo.
Ainda assim, ela se agarrava à sua convicção, convencida de que a limpeza traria a morte mais rápido do que qualquer podridão. Seu povo outrora a via como intocável, escolhida pelo divino. Agora eles observavam com horror, enquanto sua imperatriz, símbolo vivo do império, era consumida pela própria sujeira, que ela jurava que a salvaria. O palácio não era mais um lugar de esplendor, tornara-se um mausoléu em espera. Cortesãos envoltos em sedas moviam-se pelos corredores de mármore com uma elegância forçada, mas suas vozes haviam se tornado sussurros, seus olhares cautelosos. Pois atrás das portas douradas da sala do trono, sua imperatriz não era mais a figura radiante que outrora inspirava reverência. Enviados estrangeiros convocados à corte foram os primeiros a espalhar histórias pelo exterior. Eles descreviam o fedor que precedia sua entrada, o modo como os atendentes queimavam incenso em nuvens frenéticas para mascará-lo. Falavam de suas vestes tão pesadamente sobrepostas para ocultar as feridas abaixo que ela mal conseguia levantar os braços. Sussurravam sobre como sua coroa, outrora um símbolo de majestade, agora parecia um peso cruel arrastando-a para a terra. Os nobres de sua própria corte não estavam em melhor situação. Sua sobrevivência dependia do silêncio, mas seus rostos traíam a verdade, medo, repulsa e impaciência. Alguns viam em seu declínio um presságio de que o próprio império estava apodrecendo. Outros tramavam silenciosamente, perguntando-se quanto tempo até que o trono ficasse vago. Mas ninguém ousava dizer em voz alta o que todos podiam ver: sua soberana, não lavada, não curada, estava se dissolvendo diante de seus olhos. No entanto, paradoxalmente, seu sofrimento lhe conferia uma autoridade aterrorizante. Cada vez que ela aparecia envolta em decadência, mas ainda comandando a Câmara, lembrava-lhes de sua vontade de ferro. Ela havia declarado a água proibida e, mesmo enquanto vermes roíam sua carne, ela não cedia. Contrariá-la era arriscar a acusação de traição. Assim, o império prendia a respiração. Os corredores do poder tornaram-se câmaras de eco de rumores. Os decretos da imperatriz continuavam, mas a cada semana que passava, a distância entre sua imaginada divindade e seu corpo em colapso tornava-se mais impossível de negar. Além das colunas de mármore do palácio, o pulsar do império vibrava nos mercados e tavernas. Aqui o sofrimento da imperatriz não era visto, mas imaginado, e a imaginação era muitas vezes mais cruel que a realidade. Mercadores falavam em tons abafados de uma soberana amaldiçoada pelos deuses. Diziam uns aos outros que sua recusa da água era um ato de arrogância, um desafio à própria ordem divina. Mulheres que tiravam água dos poços faziam o sinal da cruz, com medo, sussurrando que até mesmo tocar o líquido era zombar do decreto de sua governante. Algumas derramavam libações na terra, implorando proteção a poderes invisíveis. Os rumores ficavam mais sombrios à medida que sua condição piorava. Mães alertavam seus filhos que a desobediência convidaria o mesmo destino, carne consumida, enquanto a vida ainda se agarrava aos ossos. Sacerdotes, sentindo oportunidade, declaravam seu corpo um sermão vivo, um sinal de que o orgulho humano deve sempre se render à lei divina. Pregadores de rua gritavam que os vermes que a devoravam não eram larvas, mas espíritos de vingança, alimentando-se da arrogância. E, no entanto, nem todas as vozes a condenavam. Entre os pobres, alguns murmuravam admiração, mesmo enquanto decaía, ela se mantinha firme contra a própria natureza. Para eles, ela era tanto mártir quanto monstro,
uma mulher que ousava desafiar o elemento do qual toda a vida dependia. Para os súditos do Império, verdade e rumor tornaram-se indistintos. Eles não sabiam do salão do trono encoberto por nuvens de incenso ou das vestes de seda que escondiam suas feridas. O que carregavam em suas mentes era muito mais potente, a visão de uma imperatriz se dissolvendo viva, seu sofrimento ecoando por cada beco, como um lembrete de que até o trono mais alto não podia proteger um corpo da podridão. Enquanto o povo sussurrava com medo, a corte sussurrava com cálculo. Cada verme que se enterrava no corpo da imperatriz parecia afrouxar seu domínio sobre o poder, e cortesãos ambiciosos circulavam como aves de carniça. Conselheiros que outrora se curvavam profundamente, agora hesitavam em sua lealdade. Alguns sugeriam que seus comandos, especialmente a proibição da água, não eram decretos divinos, mas sinais de loucura. Outros se posicionavam discretamente como possíveis regentes aliados de facções que esperavam o colapso inevitável. Até mesmo membros da família, que em outra história poderiam ter chorado, pesavam suas fortunas contra seu pulso enfraquecido. Sua doença tornou-se um espelho político. Para seus inimigos, era prova de que os próprios céus haviam condenado seu governo. Para seus aliados, era um teste de lealdade. Eles suportariam o ridículo para proteger seu legado ou a abandonariam para salvar suas próprias reputações. Os corredores do palácio ecoavam não com piedade, mas com estratégia. Emissários estrangeiros, ouvindo rumores de sua decadência, hesitavam em honrar tratados. Rivais no exterior zombavam que um império tão vasto pudesse ser desfeito pela carne de sua própria soberana. Cada dia que seu corpo enfraquecia a imagem do império, no mundo, erodia com ele. E, no entanto, a imperatriz ainda se agarrava ao poder. Mesmo enquanto sua pele se rompia e sua voz tremia, ela exigia obediência, assinando decretos com mãos que tremiam, mas não hesitavam. Nessa insistência, ela revelava tanto sua força, quanto sua cegueira, incapaz de ver que enquanto seu corpo apodrecia, o trono sob ela estava sendo dividido em sussurros e promessas feitas em câmaras iluminadas por velas. Seu reinado não era mais escrito em tinta, mas no silêncio dos cortesãos que já haviam começado a imaginar a vida após ela. Por trás das imponentes muralhas do palácio, as câmaras da imperatriz tornaram-se menos uma sala do trono do que um túmulo onde a ocupante ainda respirava. Cortinas eram mantidas bem fechadas para bloquear o sol, não apenas para seu conforto, mas para impedir que os atendentes vissem o que a luz do dia revelava cruelmente: a pele manchada, os parasitas rastejantes, a mulher reduzida a um campo de batalha entre carne e decadência. Seus atendentes não mais encontravam seus olhos. Servos executavam suas tarefas com mãos trêmulas, evitando a visão de vermes se contorcendo nas bordas de suas vestes. Médicos, outrora ousados em seus conselhos, falavam apenas em meias frases, temendo que qualquer sugestão de fraqueza fosse respondida com fúria. Na verdade, ela estava abandonada enquanto ainda viva. Os vivos a tratavam como se ela já estivesse morta. E naquele silêncio, a imperatriz ficou com seus pensamentos. As noites se estendiam infinitamente pontuadas pela sensação fantasma de insetos rastejando dentro de seu corpo. Ela sussurrava orações aos deuses, que outrora afirmara superar. Tentava evocar a grandiosidade de seu reinado, recordando desfiles à adoração e a reverência de nações. No entanto, até essas memórias azedavam, pois a lembravam de quão longe ela havia caído.
Seu maior tormento não era a dor, mas a invisibilidade. Outrora, cada palavra que ela pronunciava abalava um império. Agora, os sussurros dos servos a abafavam. Ela era uma monarca aprisionada em seu próprio corpo, uma governante exilada para as margens de sua própria corte. É aqui no silêncio de sua câmara que a imperatriz se transformou de soberana em símbolo, uma mulher que outrora buscara a imortalidade, mas em seu isolamento descobriu que nenhuma coroa podia proteger um mortal da cruel intimidade da podridão. O fim não veio rapidamente. Por semanas, a imperatriz permaneceu em um estado crepuscular meio viva, meio consumida. Todos os dias, seus atendentes notavam novos horrores, novas feridas se abrindo sem motivo, a pele rasgando sob seu próprio peso, o cheiro de decomposição se intensificando até impregnar todos que entravam em sua câmara. Oficiais da corte começaram a inventar desculpas para evitar o palácio. Ministros que outrora lutavam por sua aprovação agora sussurravam que o império era governado por fantasmas. Quando a morte finalmente se aproximou, veio com pouca dignidade. Seu corpo não mais lhe obedecia. Os músculos se contorciam incontrolavelmente. Sua voz, outrora imponente, havia se reduzido a um sussurro rouco, abafado pelo zumbido das moscas. Relatos descrevem seus atendentes chorando, embora ninguém pudesse dizer se era por luto ou alívio. Nas horas finais, a câmara da imperatriz era iluminada por lamparinas a óleo, lançando um brilho doentio sobre lençóis já manchados por infecção. Ela gritava incoerentemente uma linguagem fragmentada de dor e arrependimento, e quando seus atendentes tentavam confortá-la, ela afastava suas mãos com tapas. O orgulho persistia mesmo quando tudo o mais havia apodrecido. E então, finalmente, o silêncio. O corpo que fora tratado como divino intocável rendeu-se à decadência. Ela morreu coberta pelos mesmos vermes que a zombaram em vida, insetos se alimentando livremente do que outrora fora um trono de poder. Mas sua morte foi mais do que uma tragédia pessoal, foi um espetáculo. Para aqueles que a testemunharam, a mensagem era inevitável. Nenhum decreto, nenhuma riqueza, nenhuma proclamação divina podia proteger um governante das leis da carne. A imperatriz buscara transcender a mortalidade. Em vez disso, tornou-se seu lembrete mais grotesco. Quando a imperatriz finalmente se foi, o império deu um estranho suspiro de alívio. Mas seu fim não pôde ser apagado. A imagem de uma soberana outrora adorada como divina, reduzida a uma carcaça consumida por vermes, permaneceu como um pesadelo sobre seu povo. Seus súditos sussurravam que foram os próprios deuses que puniram sua arrogância. Seu edital proibindo à água sua obsessão, por controle sua recusa em se submeter aos ritmos comuns da vida, tudo isso agora parecia uma maldição que ela trouxera sobre si mesma. Historiadores registraram seu reinado como uma história de advertência. Alguns enfatizaram sua crueldade, outros sua paranoia, mas todos concordavam em uma coisa: sua morte expôs a ilusão da imortalidade. Nenhum trono, nenhum exército, nenhuma lei podia proteger um corpo do colapso. Mesmo aqueles que comandam nações são feitos de carne, e a carne está destinada a falhar. E, no entanto, sua história não desapareceu. Com o tempo, tornou-se lenda, recontada em sussurros, depois em crônicas, depois na retórica de governantes que buscavam se distanciar de sua memória. Ela tornou-se o emblema do que acontece quando o poder se cega para a humanidade. Seu corpo foi um campo de batalha entre orgulho e decadência, e a decadência venceu. Nisso, ela se juntou a uma longa procissão de governantes desfeitos,
não por assassinos ou invasores, mas por sua própria arrogância. Faraós sepultados em ouro, reis que alegavam sangue divino, imperadores que se declaravam deuses, todos eles retornaram ao pó. Seu destino, no entanto, foi mais vívido, mais grotesco, como se a própria história quisesse gravar sua queda na memória coletiva de seu império. Ela proibiu a água, buscou a eternidade, e no final foi devorada pelas menores das criaturas, um lembrete de que nenhum poder é maior do que a decadência.